Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, Primeiro Jornal. A primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Pontualmente 6 horas, bom dia. Hoje é dia 17 de julho de 2024, uma quarta-feira. Excelente quarta-feira para você, com muita saúde, com muita paz, com muita energia positiva. Os problemas sempre existiram, sempre irão existir. Mas antes de tudo, respire. Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paes. Bom dia a todos os ouvintes da Prever FM, do Primeiro Jornal. Hoje é dia 17 de julho, dia de proteção às florestas. A data tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação das florestas, lar de inúmeras espécies de animais e plantas para a qualidade de vida da humanidade. A data celebra também o protetor das florestas, mais conhecido como Curupira, a figura do folclore conhecida pelos seus cabelos vermelhos e pés virados para trás. Hoje também é o dia considerado uma celebração global do emoji, uma imagem que transmite a ideia de uma palavra ou frase completa, populares nas redes sociais e em aplicativos de mensagens instantâneas como o WhatsApp. Os emojis são muito úteis para transmitir mensagens de modo rápido, sem a necessidade de escrever textos muito explicativos. Facilita a vida, né? Facilita a vida. Sim. Com caras e bocas dos emojis, né? Você já responde bem mais rápido. Responde mais rápido, às vezes você deixa claro a entonação que você quer que a pessoa leia aquela resposta. Acontece isso também. Não quero conversar, chega, já deu, né? Você põe ali, ó, joia, acabou a conversa. Isso. Né? Eu não gosto de joia, esse negócio de positivo ali. Eu também não sou muito a favor de joinha, assim. Maior defensor dos emojis, né, Márcio? Eu sou. É bem rápido, viu? Muito pouco papo e muita ação. Não é? É isso aí. Agora, com relação às florestas, gente, que importância, né? Que a gente tenha realmente a importância da preservação, da proteção das florestas, né? Menos pastos, mais árvores, não é isso? A gente tem a necessidade disso para a vida. E é legal quando a gente traz aqui um convidado que fale da importância da preservação das florestas, do incentivo aos jovens, aos estudantes, né? Que já no currículo escolar tem isso na matéria, saber da preservação, da importância de se preservar, né? A gente está engatinhando ainda como país, né? Mas alguns países mais evoluídos do mundo, né? Preservam a água, que inclusive pagam para a pessoa que tem a água na propriedade, tem uma nascente, né, para ela qual é o seu trabalho? Eu sou o protetor da água, tá? Isso é muito importante, né? Nós vamos chegar lá um dia. 6h03, vamos às manchetes de hoje do Primeiro Jornal. Hemocentro realiza campanha de doação de sangue no Shopping Botucatu. Novo RG. Ministério Público Federal entra com novo recurso e pede retirada do campo sexo e unificação do nome de registro e nome social. Ex-modelo brasileira é condenada por tráfico humano e escravidão. 2 ex-ministros de Bolsonaro não devolveram relógios de luxo mesmo após decisão do TCU. Como fica o ensino médio noturno com a aprovação das mudanças do novo ensino médio? Hoje falaremos sobre a segunda Tanabata Matsuri com Bruna e Akira. Hoje também conversaremos com o chefe do cartório eleitoral, Igor Ignácio. E você vai poder tirar dúvidas, né? Se tem alguma curiosidade sobre os dois assuntos, né? A segunda Tanabata, que acontece lá no Recanto das Cerejeiras, né? E também sobre a justiça eleitoral, o que pode, o que não pode, que o seu candidato pode fazer ou não, enfim. A gente vai dar todas as informações no Primeiro Jornal a partir das 7 horas nas nossas entrevistas. Agora 6h04, vamos à previsão do tempo. O tempo continua maluco, inverno com verão. 6h05, virou o relógio agora. Bom dia, Juliana. Bom dia, Márcio. Hoje em Botucatu haverá sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva. A temperatura mínima é de 11 graus e a máxima de 25 graus, um pouco mais alta em relação a ontem. Após um início de inverno característico, com 2 ondas de frio em sequência, o tempo volta a mudar no Brasil. Nos próximos dias, uma nova massa de ar quente se estabelecerá na faixa central, favorecendo o retorno das temperaturas elevadas.
Um novo bloqueio atmosférico está se formando na faixa central do Brasil. Esse sistema contribui para a estabilização de uma massa de ar quente em amplas áreas do país. Assim como em outras ocasiões, o sistema de alta pressão que se estabelece em níveis médios da atmosfera intensifica a circulação do ar de cima para baixo. Esse movimento favorece o aumento das temperaturas e impede a formação de grandes nuvens de chuva, além de bloquear o avanço das frentes frias em direção às regiões centrais do Brasil. Esse período de temperaturas elevadas é mais sentido principalmente à tarde, por isso o termo veranico, pequeno verão. No entanto, é importante frisar que, embora as tardes sejam quentes, as noites e as madrugadas continuam geladas devido à menor incidência de radiação solar e ao período mais curto de horas de sol. A elevação das temperaturas começará no dia 18 de julho e se estenderá até o dia 25 de julho. No estado de São Paulo, a elevação será menor, com temperaturas máximas ficando entre 3 a 5 graus mais quentes que o habitual para a época. Então sim, o tempo de certa forma pode estar confuso nessa estação, está um pouquinho mais quente, mas não está da mesma forma do que a gente viu ali no mês de maio, em que as temperaturas máximas chegavam a 29 graus, por exemplo. Mas a gente está com a mesma história daquele bloqueio atmosférico que impede chuva, impede chegada de frente fria, e isso faz ficar um pouquinho mais quente, parecendo com um pequeno verão, por assim dizer. Que loucura, né, gente? Eu comentei com o Márcio hoje, a hora que nós chegamos, né? Que eu fui dormir ontem só com uma mantinha. No meio da noite, houve a necessidade de colocar uma coberta mais grossa. Eu acho assim, tá legal pra dormir, né? Temperatura mais baixa, é gostoso, a gente dorme mais sossegado, tal, não precisa ligar ventilador, ar, enfim. Né? Mas pra acordar, não... Mas eu sinto que tá mais frio, assim, durante a madrugada, durante a noite, sempre tá bem friozinho. Sim. E aí de dia esquenta um pouco, então tá variando bastante a temperatura. Tem que ter todos os tipos de roupa pro dia inteiro, né? Verdade. Porque sempre... É bem isso. Nossa mãe, nossa avó falava, leve o casaquinho. Não né? é à toa que normalmente no fim do dia eu estou espirrando. Porque muda a temperatura e meu nariz fala, então, não gostei. Aí ele começa a espirrar. É isso. Agora 6h07, vamos àquela notícia curiosa, aquela notícia inusitada. Skatista de 50 anos vai para as Olimpíadas de Paris. Um skatista de 50 anos comprova que esporte não tem idade e conquista uma vaga para as Olimpíadas de Paris. Andy McDonald se prepara para a estreia olímpica como o skatista mais idoso de Paris. O próprio atleta se disse surpreso por ter conseguido chegar tão longe com essa idade. Parece bem surreal, afirmou Andy. Eu nunca pensei que realmente me classificaria para os Jogos, e quando comecei esse processo há 2 anos e meio, era basicamente como esse experimento. Jamais pensei em competir com garotos de 14 anos aos 50. Pai de 3 filhos de 18, 14 e 8 anos, Andy vai representar o Reino Unido nas Olimpíadas de Paris e diz que não se incomoda com a diferença de idade. Ele tem um estilo próprio e conquistou a admiração dos mais jovens pelas manobras que faz. Andy é conhecido pela habilidade na rampa vertical do halfpipe, mas competirá no parque, uma modalidade de movimentos mais rápidos que usa o bowl tridimensional. Ao garantir sua vaga na eliminatória em Budapeste, o skatista afirmou que obteve a certeza que poderá contribuir para a equipe. Andy tem o recorde de mais medalhas nos X Games no skate vertical, competindo com atletas como os norte-americanos Tony Hawk e Shaun White, considerados entre os melhores do mundo. E um detalhe, na equipe de Andy, de 50 anos, está Tommy Calvert, de 12 anos. Bem discrepante, mas... Eu acho que eu vou treinar. Na próxima, legal. Acho que eu consigo, então. Viu? Não é? Skate ainda, né? Tranquilo, né? Super sossegado. Uma primeira queda, adeus, né? 6h09, mas é muito legal isso, né? É baseado muito no que a gente conversou aqui com o Dr. Gibin, né? Que falou a respeito da medicina esportiva, né? Que as pessoas conseguem se preparar mais em todos os sentidos, a medicina auxilia também nisso, né? Sim. 50 anos no skate participando de uma Olimpíada. Já pensou? Legal, né? E até quebrando o preconceito com relação ao mais idoso, né? Se ele tem condição, se ele pode, vai lá. Quem sabe? Por que não, né? Vamos torcer depois, né? Vamos torcer para que ele tenha um bom desempenho. Medalha não. Medalha nós vamos torcer pelo Brasil. É isso aí, tá certo. 6h10 agora, vamos às notícias que estão bombando nas redes sociais. Você ouve falar o tempo todo. São as virais agora com a Juliana Marques.
Nas redes sociais, os usuários não param de falar sobre o Amazon Prime Day, que começou nesta terça-feira e fica disponível até 21 de julho. A primeira edição ocorreu nos Estados Unidos no dia 15 de julho de 2015 para comemorar o 20º aniversário da empresa com os membros Prime e depois se espalhou por vários países onde a Amazon tem assinantes. O Prime Day 2024 apresenta diversas ofertas para os assinantes do Amazon Prime. Elas são identificadas com um selo de oferta Prime Day, que aparece na página de detalhes do produto ao fazer uma busca no site ou aplicativo da empresa. Então, os internautas estão muito animados, é um dia do ano bem famoso que tem muita promoção. Eu vou aproveitar. Imagina. Tá certo. E outra notícia que está sendo muito comentada é a respeito da prisão do Nego Di. A Justiça do Rio Grande do Sul negou na noite de segunda-feira o habeas corpus da defesa de Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, que pedia a liberdade do influencer e humorista. Ele está preso preventivamente em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, desde domingo, dia 14, por suspeita de estelionato. De acordo com a investigação policial, em 2022, Nego Di, junto de um sócio, abriu uma loja online que vendeu produtos que nunca foram entregues. O prejuízo às vítimas é estimado pelas autoridades policiais em 5 milhões, e o parceiro de negócios está foragido. No inquérito da Polícia Civil que indiciou Nego Di por estelionato, quase 400 vítimas do golpe foram identificadas. Gente, é impressionante isso, né? A gente comentava aqui antes de começar o jornal, tá muito fácil enganar as pessoas, né? Uhum. Você tem que se cercar de cuidado e de repente o cara ex-BBB, né? Humorista, sei lá, ele é youtuber, influencer, o que essas denominações do momento, né? Enganou muita gente. Eu vi alguns depoimentos de pessoas que perderam muito dinheiro, tá? Compraram produtos e esse cara não entregou. É um golpista. É impressionante como pessoas com visibilidade na mídia se aproveitam justamente dessa visibilidade para enganar pessoas. É por isso que também esses jogos do Tigrinho, por exemplo, pegam esses influencers, né? Sim. Mais fácil você pegar uma pessoa que tem 20 mil, 200 mil, 2 milhões de pessoas seguindo para fazer a divulgação de um produto terrível que causa vício, né? E, enfim, chega mais rapidamente às pessoas mais fáceis de serem enganadas. Não, né? E o pior é que elas dizem, né? Não, mas o fulano falou no perfil dele, imagina, ele não ia mentir. Claro, ele é referência, né? É. Infelizmente, tem que tomar cuidado, abrir os olhos a todo momento, né? Isso passar para o seu filho que está lá mexendo no celular, adolescente, e para aquele tiozão lá no canto que fica espalhando fake news, né? No WhatsApp. Principalmente. 6h13. Esporte. E hoje teremos a participação do botucatuense Ricardo Mazei, lá da Caraguá FM. Ele narrou o jogo do Corinthians. Alô, Lorival, tem gol do Corinthians daqui a pouco. Narrou o jogo do Corinthians ontem em Itaquera e traz os resultados do Campeonato Brasileiro e os jogos de hoje. Bom dia, Mazei. Muito bom dia, Márcio Paes de Almeida e ouvintes do primeiro jornal da Prever FM aí em Botucatu. Um abração para Ellen e para Juliana também. Márcio, ontem estive na Neoquímica Arena, Corinthians com a equipe da Caraguá FM e a vitória de virada do Coringão, importantíssimo resultado, 2-1 para cima do Criciúma, com gols do Romero e também do Kaká. Lembrando que o primeiro gol foi do Criciúma, Claudinho, bateu a bola, desviou no Kaká e enganou o goleiro Hugo, que fez sua boa estreia ontem no time do Corinthians. A rodada foi toda quebrada, começou no sábado, ainda em virtude da final da Copa América, com o Bahia 1, Cuiabá 2, Cruzeiro 2, Bragantino 1. Ontem, Juventude 1, Galo 1, Atlético Mineiro empatou, o jogo foi em Brasília. Corinthians 2-1 no Criciúma, com mais de 43 mil corintianos na Neoquímica Arena. Hoje teremos Atlético Goianiense e Vasco, São Paulo e Grêmio no Morumbis, Fortaleza e Vitória, lá em Fortaleza, e o jogo que define o líder do campeonato, em caso de vitória, para um dos lados, né? Porque Botafogo e Palmeiras estão empatados com 33 pontos, o Botafogo é melhor no número de gols marcados. Portanto, um grande duelo, o estádio Nilson Santos vai estar lotado e o Palmeiras vai ter muita dificuldade. Provável estreia amanhã do Felipe Anderson, né, no time do Palmeiras, o time comandado por Abel Ferreira. Então, uma rodada que não foi toda ela no sábado e domingo, mas com jogos importantes. Lembrando que 2 jogos foram adiados em virtude de jogos da Copa Sul-Americana. Inclusive, o Inter perdeu ontem na Argentina para o Rosário Central por 1-0. Vamos jogar na rodada hoje Cuiabá e amanhã
o Atlético do Paraná. Por isso, os jogos envolvendo Flamengo, Internacional, Fluminense e Atlético do Paraná foram adiados pela Confederação Brasileira de Futebol. Fique agora com o segundo gol do Corinthians, marcado por Kaká. O gol da vitória, o gol salvador ontem na Neoquímica Arena em Itaquera. Márcio, um grande abraço para você, para ela e para a Juliana. Eu volto na terça-feira, né? No final de semana a minha equipe não tem transmissão, porque nós vamos fazer o jogo do Grêmio na quinta. Então, na segunda-feira a gente analisa a rodada para o programa terça-feira do primeiro jornal da Prever FM. Márcio, um abraço, um bom dia e até semana que vem. Grande abraço. A bola vem pro time do Corinthians, campo de ataque, levantamento, toque pro gol. Agora você fez o favor. Faz e fez. Hoje é o futebol. Kaká, ele faz o gol da virada corintiana aqui na Neoquímica Arena em Itaquera. Outro levantamento, o Galo começou a briga, né? Ele ganhou o escanteio. Aí bateu o Curitiba. Tá aí o gol que deu a vitória ao Corinthians, Kaká, né? O Corinthians ganhou do Criciúma 2-1. O Dorival tá contente hoje. Fim de semana tem mais jogo, né? Tem mais jogo para acontecer. 6h16. Mbappé é apresentado ao Real Madrid. Mbappé foi apresentado nesta terça-feira como reforço do Real Madrid em um Santiago Bernabéu repleto de torcedores. Uma grande festa foi preparada no estádio para receber o craque francês que imitou Cristiano Ronaldo no fim do discurso. O atacante de 25 anos é o novo camisa 9 do time espanhol. Número vago desde a saída de Benzema para Al Ittihad da Arábia Saudita no ano passado. É incrível estar aqui. Dormi muitos anos com o sonho de jogar no Real Madrid e hoje meu sonho se realiza. Sou um garoto feliz hoje. Mbappé na apresentação do Real Madrid. Mbappé fez o discurso em espanhol e agradeceu a torcida e todos os envolvidos. Beijou o escudo do clube para a euforia dos madridistas e pediu "Rala Madrid, vamos Madrid", do público, tal qual Cristiano Ronaldo em 2009. Curiosamente, o português à época foi apresentado também com a camisa 9. Raul ainda usava a 7. Tenho um outro sonho, de estar à altura da história deste clube, o melhor do mundo. Vou dar minha vida por esse escudo. Estou muito emocionado. Foram muitas etapas para chegar até aqui e estou orgulhoso de ser o jogador do clube dos meus sonhos. Não vou falar mais, senão vou chorar, declarou Mbappé. Depois do discurso, Mbappé tirou fotos no palco e atendeu os torcedores, jogando bolas para as arquibancadas. Todos os ingressos para o evento foram vendidos. De acordo com a imprensa espanhola, nos momentos prévios eram esperados cerca de 105 mil torcedores no Santiago Bernabéu para a apresentação de Mbappé, o que superaria de Cristiano Ronaldo, que contou com 80 mil pessoas em 2009. Faiza Lamari e Wilfred Mbappé, mãe e pai do jogador, marcaram presença na apresentação. Também crianças atendidas pela Inspired by KM, fundação solidária criada pelo francês em 2020. Antes de saudar a torcida no estádio Merengue, Mbappé passou por exames médicos no hospital parceiro do Real Madrid. E se encontrou com o presidente do clube, Florentino Pérez, no Ciudad Real Madrid, centro de treinamento do time, para, de forma protocolar, assinar o contrato válido até junho de 2029 e posar para fotos oficiais com a camisa 9. As imagens desses momentos foram transmitidas ao vivo no Santiago Bernabéu. O jogador foi presenteado também com uma réplica do estádio e um relógio. 6h19. Santos acerta empréstimo de Morelos para Clube da Colômbia. O Santos, enfim, decidiu o destino do atacante Morelos. O jogador de 28 anos vai atuar pelo Atlético Nacional da Colômbia. Fora dos planos do Peixe, Morelos será emprestado ao novo clube até o fim do ano. O contrato prevê as possibilidades de prorrogação do empréstimo e também de compra. Contratado em setembro do ano passado, o atacante não embalou com a camisa do Peixe. Para 2024, ele negociou uma redução salarial para permanecer no elenco, mas novamente não conseguiu ter destaque. Sem espaço no elenco comandado por Fábio Carilli, Morelos esteve recentemente na mira do Atlético Mineiro e de clubes do México e da Colômbia. Com a camisa do Santos, o colombiano marcou 4 gols em 20 partidas. Prever FM 6h20, limpeza do Rio Sena para as Olimpíadas de Paris ainda é desafio incerto. Com menos de 2 semanas para os Jogos Olímpicos de Paris,
2024 trouxe à tona uma questão crítica para a cidade: a qualidade da água do Rio Sena. Com competições de triatlo e natação em águas abertas programadas para ocorrer no Rio, a segurança dos atletas é uma preocupação crescente. Paris tem se empenhado em despoluir o Sena, onde nadar tem sido proibido por mais de 100 anos. Mas os resultados dos testes de qualidade de água têm variado, gerando incertezas sobre a viabilidade das provas aquáticas. Nos últimos anos, a capital francesa investiu bilhões de euros em infraestrutura para melhorar a qualidade do Sena, incluindo a construção de um grande reservatório subterrâneo para captar o excesso de água da chuva. Este projeto é uma das várias iniciativas destinadas a impedir que o esgoto contaminado chegue ao rio. Apesar desses esforços, episódios recentes de chuva intensa elevaram os níveis de E. coli, colocado em dúvida a possibilidade de realizar as competições aquáticas conforme planejado. Para limpar o rio, Paris investiu 1,4 bilhão de euros, cerca de 7,6 bilhões de reais, em infraestrutura para captar mais água da chuva, que contém esgoto carregado de bactérias e que entra no rio durante períodos de fortes chuvas, tornando-o impróprio para natação. E o presidente Macron disse que nadaria também no Sena, antes das Olimpíadas. A gente está esperando essa imagem, né? Porque já uma ministra do esporte, né? Ela já nadou, mas eu vi a imagem, foi muito... Ela deu até uma escorregada ali, sabe? Não sei onde ela escorregou, mas... Limo. Foi Limo, mudou o nome. Mas assim, ficou um negócio meio estranho. Agora, eu duvido que o Macron entre, a não ser que ele entre com um submarino, com um micro submarino, enfim. Aguardemos as próximas informações a respeito, Juliana. E a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, e o presidente do Comitê da Organização dos Jogos Olímpicos de 2024, Tony Stanguet, confirmaram nesta terça-feira que testarão juntos as águas do Rio Sena. Aí, ó, mais gente quer nadar para testar. Não tenha dúvida, né? Vamos ver. Você entraria? Eu acho que não, viu? Não, eu tô bem hoje tranquila. Hoje não, tô tranquilo aqui em tá Botucatu. Frio, né? É verdade, deixa quieto, lá. né? 6h22. Bom, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Rapidinho. Você sabia que o titular do Prever tem desconto especial em toda a rede Drogasil? São mais de 2.000 farmácias no Brasil. Apresente o CPF do titular do Prever e peça o desconto. Prever e Drogasil, uma parceria de saúde. Informe-se, 3811-4040. Pode sentar, se acomoda que temos uma sessão cheia de boa música. Sessão das 8, é pra apreciar. 2 edições, 8 da manhã e às 8 da noite. A sua cidade, no primeiro jornal. Agora são 6h23, né? Os atletas estão chegando já na Vila Olímpica, lá em Paris, não é isso? Estão. Nós temos, inclusive, na Rádio Web aí, as informações com a Maria Paula Carvalho, sobre os atletas chegando já. Afinal de contas, nós estamos a 9 dias do início das Olimpíadas. E amanhã, quinta-feira, a gente vai ter aqui o judoca Michel Augusto, do SESI Botucatu, que amanhã vai estar viajando também. Então, tomara que dê tudo certo, mas às 7h30, por telefone, o Michel vai participar com a gente aqui também. Muito bom. Vamos ouvir então os atletas chegando à Vila Olímpica em Paris. Contagem regressiva para Paris 2024. Maria Paula Carvalho. Os lençóis já foram estendidos, as toalhas estão à disposição. Tudo pronto na Vila Olímpica para receber os atletas de mais de 200 nações que participam dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024. Para 80% deles, os alojamentos estão a menos de 10 quilômetros do local de competição. Localizada numa área de 55 hectares no departamento de Seine-Saint-Denis, ao norte da capital francesa, a Vila dos Atletas já foi inspecionada pelas forças de segurança e aguarda seus hóspedes, explica Augustin Tranvanchot,
vice-diretor do complexo de apartamentos. Os atletas arrivam a partir de 18 de julho. Os atletas chegam a partir de 18 de julho. Primeiramente os atletas olímpicos e depois os paralímpicos. Serão 14.250 residentes, 10.000 atletas e acompanhantes, e para os paralímpicos serão 9.000 residentes, 4.500 atletas e seus acompanhantes. E leurs acompanhantes. Supermercado, boutique, correios, caixa eletrônico, uma dezena de lavanderias, quadras e ginásios para treinos, sala de meditação. Tudo aqui foi pensado para que os esportistas aproveitem ao máximo a experiência, destaca Laurent Michaud, diretor da vila. Essa vila olímpica e paralímpica foi pensada para ser um bairro da cidade, antes de receber os atletas. Por isso tem todos os serviços, o que nos permitiu diminuir o número de espaços temporários e reduzir a pegada de carbono. O nosso trabalho é garantir que tudo flua bem, desde a chegada deles até a partida. De l'arrivée jusqu'à leur départ. Momentos que os atletas jamais esquecerão, acredita o ex-canoísta Tony Estanguet, presidente do comitê organizador dos Jogos Paris 2024. Para nós é um lugar extremamente importante, muito particular, que faz a especialidade dos Jogos, já que todos os atletas que vão participar se lembrarão para sempre dessa vida dentro da Vila Olímpica, o que é algo atípico. Todos nós que já fomos atletas sabemos que é um momento especial, que compartilhamos com os esportistas de outros países. Nós temos o mesmo quarto, a mesma cama, o mesmo restaurante e todos os demais serviços que são oferecidos. Nós estamos muito satisfeitos do resultado da Vila Olímpica, que é uma obra de um trabalho coletivo. Legal isso, né? A emoção dos atletas chegando, enfim. A emoção de uma Olimpíada você já está percebendo e vai perceber acompanhando, quem gosta principalmente, né? Como a Ellen disse ontem, ela gosta mais de Olimpíada do que Copa do Mundo, que abrange muitos esportes, enfim. É outra pegada, né? É outra pegada, né? Vamos continuar com o nosso programa? Nosso programa. Não, nós vamos falar do desabamento que aconteceu ontem. Chamou a atenção, ontem, né, inclusive, da grande imprensa nacional. Hoje, no Hora 1 da Globo, inclusive, davam a notícia desse desabamento que aconteceu num prédio no centro da cidade de Botucatu, entre as ruas Prefeito Tonico de Barros e Amando de Barros, e a gente vai ter informações atualizadas agora, já que a Defesa Civil está acompanhando o desabamento do imóvel no centro desde o final da noite de ontem. Pela manhã deve ocorrer uma vistoria, hoje pela manhã, uma vistoria para avaliar as condições da estrutura. Sobre a reforma, o Código de Obras do município não prevê autorização prévia para reformas sem ampliação. Sobre não havia registro, então não havia registro dessa obra junto à prefeitura. Bom, essa é a nota oficial da Defesa Civil em relação ao desabamento que aconteceu, né? Não tenha dúvida, até para as pessoas saberem o que de fato aconteceu, e a gente agradece, né, de não ter acontecido uma tragédia pior. Com certeza não machucar ninguém. Machucar ninguém, né? Enfim, vamos agora aguardar o posicionamento da Defesa Civil sobre o que vai ser feito, se vão demolir o restante do prédio que ficou lá em ruínas, né? Enfim, e para evitar que fatos como esse voltem a acontecer na cidade. 6h28. Hemocentro realiza campanha de doação de sangue no shopping Botucatu. O Hemocentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu e o Shopping Parque Botucatu se unem para salvar vidas em mais uma campanha de doação de sangue neste sábado, dia 20 de julho. A campanha será realizada na unidade Shopping da Faculdade Galileu das 10 às 18 horas. As triagens e doações serão por ordem de chegada, de acordo com a disponibilidade de vagas dentro do horário, e não há necessidade de agendamento. Em virtude desta campanha ser inteiramente realizada no shopping, excepcionalmente neste sábado, a sala de coleta e doação de sangue localizada no Hemocentro estará fechada. Na última coleta externa realizada no Shopping Parque Botucatu em dezembro de 2023, cerca de 150 bolsas de sangue foram coletadas. A campanha de doação de sangue acontece no dia 20 de julho, às 10 horas, das 10 às 18 horas, no Shopping Parque, na Avenida Dr. José Amaro Faraldo, 1050, na Castelinho. Faculdade Galileu, e também a doação será ordem de chegada. O Dr. Cláudio Miranda, diretor do Hemocentro de Botucatu, enfatiza a importância da doação de sangue e convida a população para a ação.
Em mais uma parceria entre o Shopping Parque Botucatu, juntamente com a Faculdade Galileu, o Hemocentro do HC realizará neste sábado, dia 20 de julho de 2024, das 10 às 18 horas, uma grande campanha de doação de sangue em nossa cidade. Você que é de Botucatu e região ou estará em nossa cidade é o nosso convidado a vir até o Shopping Parque Botucatu para realizar esse ato tão nobre de cidadania e amor ao próximo que é doar sangue. Para doar sangue não precisa de agendamento, basta levar um documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos, pesar ao menos 50 quilos, estar alimentado, ter dormido bem a noite anterior e estar em boa saúde. Venham doar sangue e trazer esperanças a muitas vidas. Doar sangue salva vidas. E aqui estão os requisitos para ajudar como doador em forma de tópicos. Apresentar documento emitido por órgão oficial com foto, RG ou CNH. Ter boa saúde. Pesar mais que 50 quilos. Não estar em jejum. Ter dormido ao menos 6 horas antes da doação. Não estar com doenças infecciosas. Não ter vida sexual promíscua. Não ser usuário de drogas. Não ingerir bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas antes da doação. Ter entre 18 anos completos e 69 anos, 11 meses e 29 dias, desde que a primeira doação tenha ocorrido até os 60 anos. A doação de candidatos com idade entre 16 e 17 anos será autorizada somente com a presença do responsável legal e ambos portando o documento original com foto. Agora 6h31, Operação Direção Segura intensifica a fiscalização em Botucatu. Na sexta-feira, dia 12, a Superintendência Regional de Trânsito do Detran em Botucatu realizou mais uma edição da Operação Direção Segura Integrada com o objetivo de reforçar a fiscalização e promover a segurança nas vias da cidade. A ação ocorreu em 2 pontos estratégicos, na Praça Rubião Júnior, das 20 horas até as 22h30, e na Avenida Vital Brasil, das 23h30 às 2 horas. A operação contou com a participação de um efetivo forte e bem coordenado, composto por 12 policiais militares, 5 colaboradores do Detran e 4 policiais civis. Durante as mais de 4 horas de fiscalização, foram realizados 482 testes passivos de etilômetro. Nenhum teste ativo foi registrado e não houve ocorrência de crimes de trânsito. No entanto, 27 motoristas se recusaram a realizar o teste do etilômetro, resultando em 32 autuações lavradas. A operação também inclui a vistoria de 5 veículos e uma motocicleta, com o recolhimento de 2 veículos e uma motocicleta por irregularidades. Essas medidas visam garantir que apenas veículos em conformidade com as normas de segurança circulem pelas vias, contribuindo para a redução de acidentes e infrações. 6h32, 13ª edição do Miss e Mister 60+ Bauru. Estão abertas as inscrições para a 13ª edição do Miss e Mister 60+ Bauru. O concurso é voltado para idosos a partir de 60 anos, moradores de Bauru, e tem como objetivo a valorização da beleza da terceira idade. O evento, que até o ano passado era Miss e Mister Melhor Idade, ganha novo nome nesta edição. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 16 de agosto no site da Prefeitura de Bauru. Serão aceitos os 60 primeiros candidatos. Em caso de quantidade maior de inscritos, haverá lista de espera. O evento será realizado no dia 27 de setembro, às 19 horas, na Sociedade Hípica de Bauru, com a tradicional participação da banda Trio Los Angeles, sucesso nos anos 1980, com o vocalista Márcio Mendes, que vai conduzir o desfile. Serão premiadas as seguintes categorias, em primeiro, segundo e terceiro lugares. Categoria 1, de 60 a 74 anos, Miss e Mister. Categoria 2, a partir de 75 anos, Miss e Mister. O casal com maior pontuação geral será nomeado representante do município em eventos. Márcio do Los Angeles, né? Olha que loucura, gente. Ele vinha aqui em Botucatu, sei lá que década, costumeiramente veio em eventos da APAI e continua promovendo eventos aí pelo Brasil afora, né? Que legal. Aí Miss e Mister Melhor Idade foi o ano passado, agora mudou. 60+. 60+. Que legal, né? Que legal. A inscrição vai até quando? Tem que morar em Bauru, Márcio. Ah, é verdade. 6h34. Ossada humana é encontrada em estrada às margens de linha férrea em Bauru. Um cadáver em estado avançado de decomposição foi encontrado em uma estrada de terra às margens de linha férrea, na altura do Jardim Guadalajara,
nesta segunda-feira em Bauru. De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais militares foram acionados pelo vigilante de uma empresa que administra a linha férrea depois que o funcionário se deparou com a ossada humana no prolongamento da Avenida Manuel Duque, 7-2000, na estrada de terra. No local, os PMs encontraram os ossos com uma peça de roupa, aparentemente feminina. Em virtude do estado avançado de decomposição, os policiais não conseguiram identificar o gênero ou a idade da vítima. No entanto, segundo o BO, a ossada seria de uma pessoa adulta. O corpo e a roupa foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Bauru. Exames periciais serão realizados para confirmar se a ossada era de alguma pessoa desaparecida. O caso segue em investigação. 6h35, Itamaraty minimiza a convocação de embaixador brasileiro na Argentina. A imprensa, fontes da diplomacia brasileira minimizaram a convocação do embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bitelli, para consultas em Brasília. A convocação se deu uma semana depois de o presidente da Argentina, Javier Milei, participar da Conferência de Ação Política Conservadora e de sua ausência na cúpula do Mercosul. A leitura é que a visita deve ser relativizada. O diplomata foi a Brasília com data para retornar a Buenos Aires e também foi chamado mais de uma semana depois da CPAC e não de imediato, ação que, aí sim, configuraria um sinal diplomático de forte indisposição de um país com o outro. A avaliação, de um modo geral, é a de que, a despeito dos sinais dados por Milei, a relação entre os dois países caminha independentemente de haver uma relação pessoal entre os dois presidentes. Lembram, porém, que é importante que o presidente Lula não caia nas provocações de Milei. Ele seria, segundo uma fonte, o adulto na sala na relação entre os dois países. Mesmo com a participação de Milei na CEPAC, é minimizada. Diplomatas relatam que o argentino lê um discurso escrito, o que sinaliza um prévio cuidado com sua fala para evitar maiores contratempos com o Palácio do Planalto, e que quando o público do evento xingou Lula, Milei se conteve e evitou entrar no coro. Há ainda a percepção de que alguns pontos da relação bilateral têm caminhado bem, mesmo com a ausência de relação pessoal entre ambos. Os contatos com a ala mais pragmática do governo são frequentes. Por exemplo, como Guilherme Francos, um dos principais ministros de Milei. Fontes chegam a declarar que alguns pontos da relação caminham melhor até mesmo do que com os peronistas. Por exemplo, negociações envolvendo a fronteira entre os dois países, na qual o Brasil tem defendido que postos fronteiriços sejam concedidos à iniciativa privada, enquanto o governo Alberto Fernandes defendia a estatização plena. Entende-se no Itamaraty que muitas das provocações de Milei se devem ao entendimento do núcleo duro de Milei, de que Lula e seu governo trabalharam para eleger o peronista Sérgio Massa, o que o governo brasileiro acha uma avaliação equivocada e leva, quando possível, essa avaliação aos argentinos. Para eles, é dito que o fato de marqueteiros que já serviram ao PT terem trabalhado para Massa não significa, para essas fontes, apoio oficial do governo. E que há inúmeros exemplos de como Alberto Fernandes teve pedidos negados pelo Palácio do Planalto no ano passado, como empréstimos oficiais. Um deles, inclusive, tendo gerado um constrangimento interno para Fernandes na Argentina. O que diplomatas colocam é que Milei é um presidente que foge à institucionalidade, mesmo dentro da Argentina, transpondo esse perfil para fora das relações bilaterais. Dizem ainda que se trata de militante em busca de construir uma biografia política e que seguirá à risca esse perfil, ainda que isso sacrifique as relações pessoais com chefes de Estado dos países vizinhos. Consideram ainda que a rivalidade instalada tem muito de artificial no sentido de transpor para a relação a oposição entre esquerda e direita presente hoje em diversos países do mundo. Lula e Milei deverão se encontrar na reunião do G20 em novembro, no Rio de Janeiro. O encontro, porém, deverá ser informal, não dentro de uma reunião bilateral. Prever FM 6h39, Márcio. Novo RG. O Ministério Público Federal entra com um novo recurso e pede retirada do campo sexo e unificação do nome de registro e nome social. O Ministério Público Federal pediu a retirada do campo sexo e a unificação do campo nome, sem a distinção entre nome social e o nome de registro civil da nova Carteira de Identidade Nacional. O recurso foi enviado no último dia 8 ao desembargador-presidente do Tribunal Regional da Primeira Região. As medidas para retirar o campo sexo e unificar o campo nome foram definidas pelo governo federal em 2022.
No entanto, no ano passado, o governo voltou atrás e não concretizou as definições no novo RG. O ministro da Gestão e Inovação foi procurado pelo G1, mas até a publicação dessa reportagem não respondeu sobre o recurso do Ministério Público. Em janeiro deste ano, o Ministério Público Federal no Acre entrou com uma ação para excluir o campo sexo e unificar o nome social e o nome de registro civil no novo documento. A Justiça Federal do Distrito Federal acolheu o pedido e determinou que o layout da nova carteira de identidade fosse alterado em 60 dias. No entanto, o governo federal entrou com recurso do Tribunal Regional da Primeira Região em Brasília, alegando lesão à ordem pública e econômica, e conseguiu a suspensão da liminar. Segundo o procurador da República, que ajuizou o caso no primeiro grau no Acre, Lucas Costa Almeida Dias, manter a atual configuração no novo RG contribui para a invisibilização da população trans. As regras atuais desrespeitam o direito ao nome social das pessoas transexuais e geram constrangimentos a integrantes da população LGBTQIA+, ao priorizar o nome de registro civil e o sexo biológico na carteira de identidade e sistemas governamentais, diz o procurador da República. Agora 6h40, você está acompanhando o primeiro jornal na Prevera FM, virou agora 6h41. Bom dia a você que está acordado, fazendo café, não precisa levar o filho na escola, né? Está de férias, tranquilo, né? Mas você que está indo para o trabalho, bom dia a você, obrigado pela audiência. Você que está na academia, você que está caminhando, você que está correndo pela cidade, você que está preparando o pãozinho nosso de cada dia, aquele cheirinho de pão quentinho, bom saindo demais na hora, né? Um abraço a você, padeiros e padeiras da cidade. Você, motoristas de aplicativo, um bom dia a você, obrigado pela carona. Primeiro jornal da Prevera FM vai para o intervalo e volta já já. As nacionais têm espaço garantido na programação da Prevera FM. De segunda a sábado, 1h20 da tarde, o território é nacional. Prevera FM. Curso de gestantes da Unimed Botucatu. A gestação, o parto, a amamentação e tudo aquilo que os pais precisam saber sobre os cuidados com o recém-nascido. De 5 a 9 de agosto, às 7 da noite, na sede administrativa da Unimed, Rua Major Leônidas Cardoso, 43 Centro. O curso é gratuito e aberto a toda a população. Informações e inscrições 3811-4503. Onde tem Unimed, tem presença que transforma. Prevera FM 100.9. Você sabia que o Sistema Prever tem cadeiras de rodas, de banho, cama hospitalar elétrica, muletas, andadores sem custo? Tudo para ajudar você ou a sua família nesse momento de recuperação. Informe-se 3811-4040. Os fatos, os acontecimentos e tudo o que você precisa saber. Primeiro Jornal. Agora 6h43, fóssil de dinossauro é encontrado parcialmente exposto após ação de chuvas em enchentes no Rio Grande do Sul. Pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria encontraram um fóssil de dinossauro parcialmente exposto em um sítio fossilífero no interior de São João de Polesine, na região central do Rio Grande do Sul. O achado está associado às chuvas de maio que provocaram as enchentes. O Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia, CAPA, da Universidade coordena os estudos. Os pesquisadores afirmam que o espécime tem cerca de 233 milhões de anos, sendo um dos dinossauros mais antigos do mundo. Vão ser justamente esses fósseis que ajudarão a gente a entender a origem dos dinossauros. E esse aí é um deles. Ele vai ajudar certamente a gente a entender um pouco mais sobre esse momento, porque ele está entre os dinossauros mais antigos do mundo, afirma o paleontólogo Rodrigo Tempe Miller, que liderou as buscas. Vão ser justamente esses fósseis que ajudarão a gente a entender a origem dos dinossauros. E esse aí é um deles. Ele vai ajudar certamente a gente a entender um pouco mais sobre esse momento, porque ele está entre os dinossauros mais antigos do mundo, afirmou o Miller, que liderou as buscas. As características de alguns ossos fossilizados revelaram que o material pertence a um dinossauro carnívoro do grupo chamado de Herrerasauridae,
conhecidos no Brasil e Argentina. Pelo que se pode observar, o espécime representa o segundo mais completo do mundo já descoberto. Após terminarem o trabalho no laboratório, pesquisadores vão investigar se a espécime encontrada já é conhecida ou se um novo dinossauro foi descoberto. Essa etapa deve ser finalizada ainda este ano. Além do esqueleto fossilizado quase completo, os paleontólogos também encontraram fósseis de animais anteriores aos mamíferos mais fragmentados em outros municípios da região, como Faxinal do Soturno, Agudo, Dona Francisca e Paraíso do Sul. A gente percebe o seguinte, né? Com essas fatalidades, com essas tragédias climáticas, inclusive as chuvas no caso do Rio Grande do Sul, derretimento de geleiras, muitas coisas estão sendo descobertas, né? Estão sendo vindo à tona, literalmente, né? Estão sendo mostradas, estão vindo às claras em virtude das manifestações climáticas. E esse caso, essa descoberta desse dinossauro, pode ser 233 milhões de anos. Pode ser o dinossauro mais antigo do mundo, encontrado aqui no Brasil. Já pensou? Isso, né, para os pesquisadores é uma grandíssima descoberta. 6h45. Governo quer colocar travas para apostadores compulsivos em bets e jogos, como o do Tigrinho. O governo prepara travas para tentar evitar que pessoas se tornem dependentes e compulsivas em apostas esportivas e jogos online, como o jogo do Tigrinho. O Ministério da Fazenda deve concluir nos próximos 15 dias a definição de regras para as plataformas de apostas, popularmente conhecida como bets, e jogos de apostas online. As normas entrarão em vigor a partir de janeiro. Até o fim do ano, as empresas têm um prazo para se regularizar no Brasil. Os sites que forem aprovados pelo governo poderão ser identificados pelo domínio bet.br. Educação é um jeito que a gente quer muito investir para que o apostador entenda que o lugar correto dele é na casa autorizada, onde ele vai ter de fato chance de se divertir de uma maneira responsável, sem colocar sua saúde mental e financeira em jogo e sem beneficiar, por exemplo, ilicitudes, disse em entrevista à TV Globo Regis Dudena, que passou a chefiar a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda em abril. A lei do ano passado, que trata das bets, também prevê regulamentação de apostas em jogos online, cuja atividade, segundo ele, se equipara a sites como o Jogo do Tigrinho, pois é uma aposta de cota fixa e o prêmio depende da sorte. Segundo Dudena, cada plataforma será obrigada a monitorar o comportamento dos apostadores e identificar se há compatibilidade com o perfil da pessoa. Uma vez vendo uma evolução nos valores ou quantidades de apostas que se descolhe do seu perfil, se descolhe o perfil de renda, se descolhe da sua própria atividade, o próprio operador vai ser obrigado, por meio de regulamentação, a fazer alguma espécie de aviso no primeiro momento e, eventualmente, quando necessário, fazer bloqueios, explicou o secretário. O governo não deve estabelecer previamente qual será o tipo de comportamento que vai gerar esse aviso ou bloqueio. Isso vai depender de cada apostador e a avaliação poderá ser feita com base na quantidade de operações feitas em poucas horas ou um aumento acima do normal para os valores apostados. As plataformas terão que mostrar para o Ministério da Fazenda qual é o critério usado para os usuários do site. Portanto, elas serão obrigadas a estabelecer limites. A ideia é que, no futuro, haja também um cadastro unificado no país com os dados das pessoas que foram excluídas para que elas não consigam fazer apostas com outros operadores. Num primeiro momento, essa restrição ainda não é feita, mas eu vejo como uma evolução possível da regulamentação é ter uma espécie de cadastro centralizado de apostadores excluídos, afirmou. A Secretaria de Prêmios e Apostas também articula um plano com o Ministério da Saúde para estabelecer ações nessa área, como medidas preventivas e tratamento pelo Sistema Único de Saúde. As plataformas terão que oferecer um botão para o apostador se excluir automaticamente dos cadastros. O objetivo é criar uma porta de saída rápida para quem identificar os vícios nas apostas. Além disso, haverá um canal de contato eletrônico para o apostador compulsivo buscar ajuda com algum representante do site. Olha, vai dar muita polêmica, vai ser terrível isso, né? Vai ser difícil. Vai ser muito difícil de controlar, de fiscalizar, enfim. Vai ter gente infringindo as regras, vai ter gente denunciando a compulsividade de parentes, de amigos, de pessoas. Enfim, eu acho terrível. Quer apostar? Não, e outra, né? A gente tá falando de sites oficiais, mas quantos outros paralelos a gente não tem? A pessoa, de repente, vai ser banida, né? Vai ser bloqueada nos
nos legais, né, nos que estão legalizados, estão com tudo certinho, né, na lei. Mas até que isso aconteça... Mas os outros... Até que isso aconteça, né, muita gente já foi lesada, né? Terrível vai ser isso. 6h49, ex-modelo brasileira é condenada por tráfico humano e escravidão. Tráfico humano e condições análogas à escravidão. Esses foram os crimes que levaram a Justiça do Rio de Janeiro a condenar a influenciadora brasileira Catiúcia Torres Soares, de 34 anos, mais conhecida como Cati Torres. Segundo investigações que envolvem até mesmo o FBI, a ex-modelo cooptava seguidoras para morarem com ela nos Estados Unidos, sob a promessa de fazer seus sonhos realidade, quando, na verdade, tornaria a vida dessas mulheres um pesadelo. A ex-modelo saiu de uma favela em Belém do Pará e ascendeu até as passarelas e capas de revistas internacionais, participando ainda de festas com celebridades de Hollywood, como Leonardo DiCaprio. Sua vida deslumbrava meninas que almejavam o mesmo destino. Cati lançou um site com serviço de assinatura que prometia ensinamentos para alcançar o amor, o dinheiro e a autoestima dos sonhos. Seus conselhos envolviam desde relacionamentos até espiritualidade. A influenciadora teria passado a tomar ayahuasca, uma bebida psicodélica considerada sagrada por algumas religiões, e afirmava ter poderes espirituais. Por R$ 817, as clientes obtinham consultas individuais com a guru. Ao longo da mentoria, Cati se tornava uma pessoa de confiança e induzia as clientes a se isolarem de amigos e da família, até se tornarem dependentes dela para tomar decisões. Segundo o documentário da BBC, do like ao cativeiro, ascensão e queda de uma guru do Instagram, Cati observava quais seguidoras eram as mais dedicadas e as que considerava para juntar-se a ela em sua casa nos Estados Unidos. A gente acabou de falar mais ou menos sobre isso, né? Como tá fácil enganar as pessoas. Pessoas de má fé tem em todos os cantos. Aí você pega R$ 810, né, de cada uma, imagina quantas no mundo todo. Ela conseguiu, principalmente no Brasil. Análogo à escravidão e uma série de problemas. Gente, que terrível isso, Aquela velha né? história das pessoas se iludirem com o que vem no Instagram. No Instagram todo mundo tem a vida perfeita. Não, dinheiro fácil, tudo fácil, uma vida sensacional, grandes ídolos. Para com isso, né? Viva a realidade. E você, parente, pais, fiscalize sempre o comportamento. Seja amigo do seu filho, da sua filha, né? Verdade. Para evitar ou para minimizar acontecimentos como esse. 6h52, Receita Federal tem leilão com iPhones, vinhos e bolsas de luxo. O novo leilão da Receita Federal em São Paulo tem lotes com vinhos, carros, iPhones, fones de ouvido, bolsas de luxo, dentre outras mercadorias apreendidas ou abandonadas. Os interessados já podem consultar detalhes no site oficial, como quantidade de produtos disponíveis, fotos e valor do lance mínimo. O lote 7, com lance mínimo de R$ 49.555, é para quem estiver interessado em arrematar mais de 500 garrafas de vinho. Já os lotes 23 e 35 leiloarão iPhones dos modelos 11, 14 e 15, com lances mínimos de R$ 1.740 a R$ 1.870. Além destes, o lote 13 traz um MacBook Pro 13 e um AirTag, ambos da Apple, com lance mínimo de R$ 1.494. No total, há 231 lotes e as propostas poderão ser apresentadas das 8 do dia 25 de julho até as 21 horas do dia 29. Para participar é preciso ter cadastro no gov.br com padrão prata ou ouro, pois será necessário acessar o ECAC, o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte. O resultado será divulgado às 9 horas do dia 30 de julho. Com início da sessão às 10 horas. As propostas serão todas feitas online. Os lances deverão ser feitos para os lotes fechados e nem todos estão disponíveis para pessoas físicas. Já é possível agendar uma visita nas unidades da Receita Federal no estado de São Paulo, em Araraquara, Santo André, São Bernardo do Campo, São Paulo, Taubaté, Guarulhos, Bauru, São José do Rio Preto, Sorocaba e Franco da Rocha. O agendamento é feito para dias de expediente normal, nos endereços, nas datas e nos horários indicados no edital do leilão. Após concluir a venda, quem arrematou o lote terá 30 dias para retirar os produtos. O cidadão deve acessar o ECAC das 8 do dia 25 de julho até as 21 horas do dia 29 de julho, clicar no sistema de leilão eletrônico. Dentro do sistema é possível escolher o lote que deseja disputar, clicar em incluir proposta,
aceitar os termos e as condições expressas pela Receita, digitar o valor da oferta e salvar. A partir do dia 30 de julho, às 10 horas, será aberta a sessão para lances. Nessa fase é informado a todos o valor do melhor lance, mantendo o sigilo de quem fez a proposta vencedora. De acordo com a Receita Federal, o pagamento dos lotes arrematados é feito por DARF, Documento de Arrecadação de Receitas Federais. Não há cobrança de tributos federais, mas é cobrado o ICMS, que é estadual. Pode haver cobrança da taxa de armazenagem, dependendo do lote. Quem pode participar? É preciso ter mais de 18 anos ou ser pessoa emancipada, ter CPF e selo de confiabilidade prata ou ouro no portal gov.br. Já as empresas interessadas devem ter o cadastro regular no CNPJ e também ter o selo de confiabilidade prata ou ouro no portal do governo. 6h55, 2 ex-ministros de Bolsonaro não devolveram relógios de luxo, mesmo após a decisão do Tribunal de Contas da União. Os ex-ministros Gilson Machado e Osmar Terra, juntamente com o ex-presidente da Apex Brasil, Sérgio Segovia, estão no centro de uma polêmica por não terem devolvido relógios de luxo recebidos como presentes durante uma comitiva oficial ao Catar em 2019. Em março de 2023, o Tribunal de Contas da União considerou que o recebimento desses bens por autoridades do governo Bolsonaro foi além dos limites aceitáveis, levando a Comissão de Ética Pública e a Casa Civil a solicitar a devolução dos itens. No entanto, apenas 4 dos 7 notificados atenderam à requisição, enquanto Gilson Machado contestou, alegando o cerceamento do direito de defesa, e Sérgio Segovia manifestou disposição para devolver o relógio, mas alegou falta de orientação sobre o procedimento adequado. A decisão do TCU não resultou diretamente na devolução dos relógios, mas reforçou a necessidade ética e legal de que esses presentes de alto valor fossem restituídos. Anastásia, ministro relator do caso, optou por não ordenar a devolução diretamente, sugerindo que a Comissão de Ética tomasse medidas pedagógicas para assegurar o cumprimento das normas de conduta administrativa. Posteriormente, a Casa Civil e a ACEP notificaram as autoridades envolvidas, reiterando a obrigatoriedade da devolução dos bens. Gilson Machado defendeu sua posição, argumentando que o recebimento do relógio ocorreu em um contexto de reciprocidade diplomática e negando qualquer intenção de influenciar suas decisões como autoridade pública. Ele solicitou uma perícia técnica sobre o item, sugerindo que apenas após essa avaliação caberia discutir a devolução e eventual incorporação do relógio ao patrimônio da União, enfatizando sua boa-fé, transparência e legalidade em todos os seus atos. Em resumo, a questão dos relógios de luxo recebidos durante a comitiva ao Catar por autoridades brasileiras ilustra um impasse ético e legal, onde a exigência de devolução dos bens confronta argumentos de defesa pessoal e interpretativos sobre normas administrativas. É aquela história, né? Se estão questionando, tem processo correndo sobre o ex-presidente Bolsonaro devolver ou não ter devolvido, né? O pessoal, os ministros e o pessoal, outras autoridades também vão na mesma atuada, né? Com certeza. 6h58. Como fica o ensino médio noturno com a aprovação das mudanças do novo ensino médio? Um dos principais impasses da aprovação de mudanças no formato do ensino médio é a oferta da etapa de ensino de ensino noturno. As novas determinações indicam que cada município deve ter pelo menos uma escola de rede pública que ofereça ensino médio regular à noite, mas apenas se houver demanda por parte dos estudantes. O texto diz ainda que a oferta deve garantir a igualdade de condições de acesso, de permanência e de conclusão do ensino médio para todos os estudantes, viabilizando as condições necessárias para a aplicação prática da etapa de ensino no período noturno. Serão os estados responsáveis pela oferta do ensino médio nos respectivos territórios, que vão regular os detalhes. Mas secretários de educação e estudantes já demonstram preocupação com o tema. A carga horária do ensino noturno deve ser a mesma da dos outros turnos, ou seja, 3.000 horas ao longo dos 3 anos, com 200 dias letivos por ano e 5 dias por semana. O que diz a UBS, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, acredita que a decisão de aumentar a carga horária do turno desconsidera que a etapa escolar noturna é a principal oportunidade de estudo para alunos que trabalham durante o dia. Para Hugo Silva, presidente da entidade estudantil,
a mudança pode reduzir o interesse e a permanência destes estudantes no ambiente escolar. O que diz o CONSED? Os secretários de Educação dos estados e do Distrito Federal definem a mudança como política de expansão do ensino médio noturno e veem obstáculos à operacionalização das aulas noturno. Vitor D'Angelo, presidente do CONSED, diz que há um impasse para encaixar essas horas no tempo disponível, pois para cumprir com a carga horária, as aulas noturnas teriam que começar mais cedo. No entanto, com a necessidade de aumentar também a carga horária dos turnos diurnos, não há tempo hábil para encerrar as aulas de um turno para iniciar as de outro. Outra grande mudança é que a oferta do ensino médio noturno não será automática. De acordo com as determinações, cada município deve ofertar um modelo em pelo menos uma escola, mas apenas quando houver demanda manifesta e comprovada para a matrícula. O que diz a URBS? Os estudantes secundaristas consideram que essa determinação diminui drasticamente a oferta do ensino médio noturno em boa parte do país, podendo até extinguir a oportunidade em alguns lugares. Além disso, a entidade defende que a decisão transfere a responsabilidade pela oferta do ensino do Estado para os estudantes, de maneira que sejam obrigados a comprovar interesse pela vaga no período noturno. O que diz o CONSED? Para os secretários de Educação, a responsabilidade de regular a oferta do ensino médio à noite será um desafio. O presidente do CONSED avalia que a regulação do formato provavelmente se refere à necessidade de definir o que é demanda e quando ela será suficiente para justificar a abertura de uma turma noturna, algo que não está claro no texto aprovado pelo Congresso. Além disso, a entidade teme que a diferença territorial e populacional entre os municípios cause uma distorção na demanda de cada cidade. A verdade é o seguinte, nós já trouxemos aqui o professor Baís Fadel, falou sobre esse assunto, né? E eu acho que a evasão escolar deve aumentar com isso, porque normalmente alunos do ensino noturno que estudam à noite, vamos dizer assim, eles trabalham durante o dia. E se você colocar uma carga horária exagerada ou se você começar mais cedo, eles não vão conseguir e de repente vão deixar de estudar. Exatamente. É preciso que essas mexidas no ensino, mais uma vez, tenham uma avaliação muito bem feita, pensando principalmente nesses aspectos, né? Tem que pensar numa forma de abarcar todas as pessoas para que continuem seus estudos, né? Não tenha dúvida. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.